Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito da literatura, sobre a sua importância e a sua utilidade. Ela precisa ter uma utilidade? Esse é um primeiro questionamento, né? A literatura, como uma forma de arte, ela não precisa ser útil, ela não precisa servir a um propósito pragmático que justifique a sua existência, né? Toda forma de arte é uma produção humana que é uma coisa espontânea. O ser humano faz arte, isso é natural, isso é próprio do homem, né? Então nós não precisamos justificar qualquer produção literária ou artística de qualquer tipo alegando uma finalidade pragmática. Mas se nós formos pensar a respeito dos benefícios que o estudo, que a leitura de textos literários pode nos trazer para a nossa vida, bom, são inúmeros, né? No Brasil, nos meios conservadores, fala-se muito a respeito da educação do imaginário, né? Bom, se por educação do imaginário entende-se você disciplinar o sentido interno da imaginação de modo a obter frutos morais, né? E também frutos intelectuais, cognitivos, bom, está claro que não. A literatura ela não tem a função de disciplinar absolutamente nada. Ela faz o contrário. A literatura vai expandir o seu imaginário, né? Não se educa o imaginário com literatura. É o contrário, que quem se alimenta demais com literatura vai ter uma indigestão, né? Assim como não se pode discutir temas filosóficos, científicos, etc., políticos, sem antes ter uma boa cultura literária. Isso é muito útil, muito importante, porque seria como você digerir no vazio, você vai ter uma gastrite, né? Da mesma forma, quem se entope de literatura para educar o próprio imaginário acaba sofrendo do problema oposto, vai ter uma indigestão. Então, a literatura ela expande o seu imaginário, ela enriquece a sua personalidade, né? Ela amplia os seus horizontes, ela vai te dar uma imaginação mais rica. Agora, essa imaginação ela precisa ser educada por outras coisas. E aí, infelizmente, nós devemos falar, né? A velha disciplina moral religiosa, da moral religiosa, ela que vai educar a imaginação, né? Você martelar a moral, né? Isso aí é o que muito se fala, né, no meio Olavete. Você não pode martelar doutrina na cabeça das pessoas, mas é exatamente martelando doutrina que você vai disciplinar essa imaginação que foi formidavelmente expandida pela literatura, né? Por falar em Olavete, nós temos também a teoria dos 4 discursos, né, do Olavo de Carvalho, né, que, bom, eu não quero comentar isso muito, mas isso ultrapassa um pouco o tema aqui do nosso vídeo, mas ele teria um escalonamento, né, dos níveis de certeza e esses diferentes discursos, discurso poético, retórico, dialético e analítico ou lógico. E diz ele, na sua obra Aristóteles em Nova Perspectiva, que eles estariam, essa distinção dos 4 discursos estaria na obra de Aristóteles, né? Em diversos dos seus discursos que compõem o órgão, né, mais a sua poética e a sua retórica. E diz que encontrou isso também em Avicena, né, o filósofo islâmico, e em Santo Tomás de Aquino, né? Eu não teria tanta certeza em relação a isso, mas é uma tese muito interessante. O problema são as aplicações que são feitas, as generalizações absurdas que são feitas nesse livro a respeito, por exemplo, dos ciclos históricos, né, que são explicados como sucessões na predominância de certos tipos de discursos, né? Nesse livro, o Olavo chega a dizer que o discurso, que a Bíblia, a revelação, né, o Novo Testamento, seria uma renovação, seria um influxo oriental do discurso poético, né, na civilização do Ocidente, né? Cadê o primado do fato, né? Onde é que está o primado do fato? Se você tem a própria revelação, o relato de uma sequência de fatos como um discurso poético, né? Mas isso tudo, nós não precisamos, o Brasil não precisa passar por isso, nós não precisamos disso.
Não precisamos recorrer a essas teses, a maioria delas de inspiração esotérica, puramente esotérica, enriquecidas por uma erudição, é verdade, mas não precisamos dessas coisas, né? A formação moral, é claro que a literatura contribui para ela, né? Mas não no aspecto da disciplina. Ela contribui justamente pela ampliação, como eu já dizia, a expansão da imaginação. Porque se você não consegue imaginar situações humanas que não sejam análogas àquelas que você vivenciou, né? Nada está na inteligência que não tenha antes estado nos sentidos. Então, se você não teve ainda a experiência de uma certa situação humana, sem a literatura, sem o auxílio da literatura, você não poderia se colocar no lugar daquele indivíduo que você observa numa situação distinta, numa posição distinta, né? Vou dar um exemplo para vocês. É muito difícil ter compaixão. Pessoas que crescem em um meio social privilegiado não conseguem naturalmente ter compaixão daqueles que se encontram numa situação de pobreza extrema, né? Se eles leem, por exemplo, os romances e as novelas de um Dostoiévski, eles vão compreender o que é a miséria humana, o sofrimento de alguém que passa por privações diversas, né? Certos dramas morais também. A pessoa nunca vai conseguir se compadecer de um mendigo, por exemplo, né? Se ela não tem esse contato por meio da literatura, um contato indireto. Pode ser também através do cinema ou de outras artes, mas a literatura vai tornar isso muito mais intenso, muito mais rico, né? Então, ela, nesse aspecto, nesse sentido, né, sem educar o imaginário, a literatura nos ajuda expandindo a imaginar situações diferentes da nossa, né? E, portanto, nos torna mais humanos, né? Nos torna mais compreensivos, nos torna mais maduros. Nós vamos viver diversas vidas diferentes da nossa, por meio dos textos literários, e com isso nós vamos estar preparados para conhecer diversos tipos também humanos, tipos de ser humano, diferentes do nosso. Mas não é só a utilidade moral, né? Existe também a utilidade cognitiva da literatura. Pela leitura dos textos literários, nós aprendemos a verbalizar não só sentimentos nossos, mas também situações, objetos, acontecimentos. Nós aprendemos a dizer as coisas. Nós adquirimos um vocabulário mais rico, mas não é só isso. Nós aprendemos a estruturar um discurso de forma a um discurso que tenha objetividade, ou seja, que consiga... nós adquirimos um senso das nuances, né? Das nuances. Nós podemos, com isso, descrever situações de maneira mais rica, e conseguimos ter um contato mais profundo, mais sério, mais maduro com a própria realidade. Então, ela expande o nosso vocabulário, ela nos ajuda a verbalizar situações, sentimentos, objetos, acontecimentos, etc. Ela tem também um aporte moral muito importante. Mas o principal que eu creio, né, e aí respondo também a uma outra pergunta: por onde iniciar os estudos da literatura, né? Iniciem pelos clássicos, e essa é outra utilidade da literatura, né? Ela nos dá todo o repertório dos grandes textos clássicos que marcaram a nossa cultura, a nossa civilização. Então ela é uma ferramenta também do nosso conhecimento histórico, do conhecimento da nossa sociedade, da nossa cultura, e, enfim, dos diversos temas que vão marcar toda a produção cultural posterior. Então, comecem pelos clássicos, né? Não comecem lendo romance, não. O romance, ele é um estilo que se popularizou, sobretudo no século XIX, que traz uma certa riqueza e que é importante para descrever a complexidade humana na sociedade moderna, etc. Mas leiam os clássicos, comecem lendo a Ilíada, né, e a Odisseia de Homero, leiam a Teogonia de Hesíodo,
Leiam o teatro grego, né, as tragédias de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, né, as comédias de Aristófanes. Leiam também os textos clássicos latinos, né, a Eneida de Virgílio, as Metamorfoses de Ovídio, né, leiam tudo aquilo que a cultura clássica nos forneceu, tanto na literatura épica, como na poesia épica, perdão, como na poesia lírica, nos textos dramáticos, né, no teatro, porque isso vai também nos dar toda a temática que foi desenvolvida posteriormente, né? Chegou a existir uma escola na França do século XVII, que era encabeçada por Nicolas Boileau, que era o chamado Partido dos Antigos, né? Que acreditava que toda a literatura posterior segue exclusivamente os modelos inaugurados pela literatura clássica antiga. Nós não precisamos acreditar nisso, mas é evidente que não existe algo de riqueza comparável com a literatura clássica. E quem a conhece achou um tesouro, né? Isso é inegável, e vai ter uma facilidade muito maior de dominar não só aquilo que foi produzido na literatura posterior, mas aquilo que marca também a produção filosófica, a produção científica, as outras artes também, né? As referências mitológicas que existem na literatura clássica vão aparecer 1 milhão de vezes depois, na ópera, por exemplo, na música, né? Só para citar um exemplo. Então, leiam os clássicos, né? Leiam literatura e tenham sempre em mente que ela tem uma importância, sim, uma importância moral, uma importância cognitiva, ela também nos dá um aporte histórico, abre os horizontes, né? Nos inicia na cultura superior mesmo, o início dos estudos na cultura superior. A literatura é o que há de mais importante, mas, sobretudo, lembremos que a literatura é arte e que, portanto, ela não precisa ter uma justificativa de tipo pragmático. Não sintam vergonha de ler literatura, não tenham vergonha de ler um romance achando que estão fazendo uma criancice e que fariam melhor lendo um texto acadêmico ou algum produto intelectualmente mais elaborado, mais técnico. Não façam isso, né? Bom, meus amigos, é isso. Muito obrigado. Eu peço que vocês compartilhem esse nosso vídeo, né? Deem like, se inscrevam no canal e contribuem na divulgação desse nosso trabalho, que está apenas começando e que pretende dar uma fundamentação, um embasamento melhor em muitas discussões que são tão importantes. Muito obrigado.